qual o método de prospecção usar para consultoria ambiental? Cara, beleza. Tá, você me falou, por exemplo, que existem essas 3 formas, né? Qual dessas formas é a melhor para eu escolher para a minha consultoria? Qual dessas formas eu escolho para a minha consultoria? Cara, e isso depende de um único fator muito importante, tá? Para você definir qual é o método de prospecção que você vai usar na sua consultoria ambiental, primeiro você precisa definir qual é o tipo de cliente que você quer atrair para a sua consultoria ambiental. E existem basicamente 3 tipos de clientes que você pode atrair na sua consultoria ambiental. Você vai ter 3 tipos de clientes. Primeiro tipo de cliente 1, é o cara que entende que precisa do seu trabalho e está procurando, ou seja, são empreendedores que estão buscando pelas soluções que você tem, que sabem que precisam e estão procurando. Então esse é o primeiro tipo de cliente. Você tem também o segundo tipo de cliente, que é o cliente que sabe que precisa do seu serviço, mas não efetivamente ele está procurando aquele serviço naquele momento. Aquele cara está procrastinando. É o cara que está procrastinando, ou é o cara que acha que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Isso é muito comum dentro da consultoria ambiental, principalmente se você trabalhar com licenciamento ambiental. E tem um terceiro tipo, que é o tipo de cliente que precisa do seu trabalho, mas ele não sabe que precisa do seu trabalho, e por ele não saber que precisa do seu trabalho, ele não está procurando, consequentemente. Então, eu vou dar um exemplo de cada tipo de cliente aqui, se a gente trazer para a realidade da consultoria ambiental. Então, um exemplo de um tipo de cliente que está procurando ali, que sabe que precisa estar procurando. É o cara que, por exemplo, sofreu uma multa na SEMAS, ou uma multa no órgão ambiental, falei o SEMAS, o órgão ambiental do meu estado, mas uma multa no órgão ambiental, e recebeu aquela multa e ele está desesperado para resolver aquela multa, para poder fazer uma defesa, ou então ele recebeu uma exigência do órgão ambiental e não sabe como é que está precisando cumprir aquela exigência, porque senão ele pode perder a licença dele, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele está desesperado. É o cara que vai no Google e procura consultoria ambiental na cidade tal. É o cara que vai no Google e pesquisa elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos na cidade tal. É o cara que está ali buscando ativamente esse tipo de serviço que você, como um consultor ambiental que está naquela cidade, você oferece. Então, esse é um exemplo do cliente número 1. Qual é o exemplo do cliente do tipo 2? Ou seja, o cara que está ali, que sabe que precisa, mas não está procurando. É o cara que tem uma indústria, que já tem uma empresa de consultoria ambiental, ou que está fazendo um acompanhamento na empresa dele, ou que ele já contratou alguma vez para fazer algum tipo de trabalho, e ele sabe que precisa, porque ele contratou anteriormente, mas ele acha que está tudo bem na empresa dele. Ele acha que não tem nenhum problema, não tem nenhuma pendência. Às vezes a licença dele se venceu, mas ele não sabe que a licença dele se venceu. Porque é importante você entender, você que é consultor ambiental, que quer atuar na consultoria ambiental, é importante você entender que muitas vezes o empreendedor não sabe que tem algum problema na empresa dele, porque ele não controla isso. O empreendedor não sabe que tem que renovar a licença, muitas vezes. Ele não sabe qual é o prazo para se renovar uma licença ambiental. Isso tudo é muito técnico. Então, existem muitos casos hoje de empreendimentos que têm problemas, que têm pendências, mas o dono das empresas não sabem que tem esses problemas. Então, continua lá correndo risco. E você, como consultor ambiental, se você aprender a atrair esse empreendedor, a identificar essa necessidade que ele tem e fazer reuniões e prospectar para esse tipo de empreendedor, é o tipo de empreendedor que pode te levar aos 20 a 30 mil de faturamento por mês. Mas eu vou falar detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho, tá? Esse é um exemplo do tipo 2. É o cara que acha que está tudo bem e por isso, mas sabe que precisa, mas por isso não está procurando, porque acha que está tudo bem, tá? E o terceiro tipo de cliente. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar
e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. São aqueles empreendedores de pequeno e médio porte que acham que não precisam de licenciamento ambiental, porém precisam. Por exemplo, lava-jatos. Na grande maioria dos estados, empreendimentos de lavagem de veículos, lava-jatos, precisam de uma licença. Mas devido ao grau de instrução, muitas vezes, do empreendedor, por não entender dessas questões ambientais, por nunca ter procurado, por não ter tido nunca uma fiscalização, por exemplo, lá no empreendimento dele, ele acha que não sabe. Então ele é o tipo de cliente 3. É o cara que precisa daquele serviço, mas não sabe que precisa e por isso não vai atrás. Então, para você definir a estratégia de prospecção que você vai fazer, você precisa se fazer a seguinte pergunta: você e o seu sócio na consultoria ambiental, ou se você não tiver sócio, você com você mesmo. Perguntar o seguinte: cara, qual é o tipo de cliente que eu quero atrair para a minha consultoria ambiental? É o cara que está desesperadamente procurando pelos meus serviços? É o cara que precisa dos meus trabalhos, mas acha que está tudo bem, por isso não está procurando? Ou é o cara que nem sabe que precisa dos meus trabalhos e por isso não está procurando? Essa é a pergunta que você tem que se fazer para você definir o próximo passo, que é a sua estratégia. Tá, Laio, mas qual é o tipo de cliente que você poderia me indicar para eu poder começar a minha consultoria ambiental? O tipo de cliente que poderia me fazer captar clientes todos os meses, captar projetos todos os meses, escalar a minha consultoria ambiental, chegar nos faturamentos de 20 a 30 mil reais por mês, por exemplo. Cara, eu indico que você escolha atrair os clientes do tipo 1 e do tipo 2. Tá? Por quê? Porque são clientes, como eu expliquei, que já sabem que precisam. Então, o nível de esforço que você vai fazer para gerar essa ponte entre você e ele, que no caso é o trabalho de prospecção, que faz essa ligação entre você e ele, vai ser mais facilitado. Porque, olha, imagina só, você escolher, por exemplo, empreendimentos que não sabem que precisam, não sabem de uma licença. Cara, você teria que fazer um trabalho de educação ambiental com esses empreendedores para mostrar que precisa ter técnicas específicas para que ele não ache que você só está querendo vender uma coisa para ele que na verdade não é, porque é o que acontece muito. Às vezes você fica querendo convencer ele de que ele precisa de uma licença e ele fica mais desconfiado de você do que acreditando no que você fala. Então existem técnicas mais específicas, vão demandar de mais tempo e muitas vezes nem vão te dar um retorno em contratos que vale a pena. Porque o potencial de retorno financeiro em contratos que um lava-jato, por exemplo, pode te dar é muito inferior, do ponto de vista geral, tá? Ponto de vista geral, do que uma indústria, por exemplo, que já funciona e que já entende que precisa, pode te dar de retorno. A gente está falando de diferenças grandes. Em um você tem contratos de 5 dígitos, 10, 15, 20 mil reais. Em outros vocês têm potencial de contrato de 3, 4, 2 mil reais. Então, não vale o esforço para você. Na grande maioria dos casos, obviamente, não vale o esforço. Então, qual é o tipo de cliente? Tipo de cliente 1 e tipo de cliente 2.